Olá, eu sou a Josi Cozento e nós estamos aqui novamente juntinhos na Rede Cinturão Verde Televisão, no nosso programa preferido sobre isso, de segunda a sexta às 14 horas, para falar de histórias como nós sempre falamos aqui. E algumas histórias não se constroem sobre hipóteses, mas dentro das salas de aulas, nos ensaios, na paciência de quem dedica a vida a ensinar e formar pessoas. Hoje, sobre isso, recebe uma mulher que ajudou a escrever parte da história da música em Cianorte com sensibilidade, disciplina e amor pelo ensino. Uma história que começou ainda na infância, atravessa décadas de dedicação ao piano, à educação e à formação de gerações, e que se confunde com a própria construção cultural da cidade. É sobre isso que vamos falar. E a nossa convidada de hoje é sobre isso e tem uma trajetória profundamente ligada à educação e à cultura musical de Cianorte. Vilma Frigatti, natural de Cidade Gaúcha, com 66 anos, sendo mais de 5 décadas na música. Aqui no Paraná, descobriu ainda criança o encantamento pelo piano e transformou esse encontro em vocação. Pianista e professora, construiu a sua formação no Conservatório Nice Braga de Paranavaí, com estudos na UEM em Educação Artística e pós-graduação em Musicoterapia. Casada e mãe de 3 filhos, mudou para Cianorte no fim da década de 80 e desde então formou gerações de alunos. Criou a Escola Musiarte, atuou na rede estadual de ensino e esteve à frente de projetos como a fanfarra escolar por muitos anos. Hoje, seguimos conhecendo a trajetória e as memórias e o legado de quem dedicou a vida a ensinar e a fortalecer a presença da música na cidade. Recebemos com alegria no programa de hoje Vilma Frigatti. Vilma, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer imenso, né, receber esse convite. Confesso para você que fiquei muito emocionada, né, de receber o convite. Comentei até com meu filho sobre isso, né? E estou aqui para responder para você algumas coisas dessa trajetória. Até para falar de um assunto que já te emociona, que te comove muito, né, Vilma? Que é a música, né? Sim. Uhum. Ô, Vilma, nós vamos começar então do começo, lá na sua infância. Os seus pais eram artistas autodidatas. Como que era crescer lá em Cidade Gaúcha, em uma casa onde a arte já estava presente? É, então, meus avós, né, também músicos e artistas, né? E aí meu pai sempre motivava, assim, o encontro da família com música, e foi muito muito bom esse período que eu vivi com eles, assim, porque com 11 anos para 12 anos, meus pais se separaram. E daí essa vivência já não ficou a mesma, mas eu gravei, né, esse convívio familiar, guardado no seu emocional. No meu emocional, isso. E o que você lembra da primeira vez que ouviu o piano da professora, que morava lá na frente da sua casa, né, como você contou pra gente nos bastidores? O que você sentiu quando você ouviu pela primeira vez? Então, quando ela mudou-se em frente à minha casa e fazia aquele som, né, fluir, atravessar a rua, eu ficava escondidinha ouvindo, sempre que eu tinha oportunidade eu estava ouvindo. E aí, ainda nesse momento, meu pai em casa, né, ele chegava de viagem, falava: "Pai, eu quero estudar música, eu quero estudar piano". "Não, então tá, vamos ver". Aí eu que fiz toda a o tra o contato, né, fui lá, conversei com a professora, falei que eu queria estudar e tal, e a partir daí passei a ser aluna dela, né, na residência dela. Então, ali desde novinho você já começou então. E quando que você percebeu que a música não seria apenas um aprendizado, mas um caminho de vida para você? Então, eu sempre fui muito dedicada e como eu não tinha instrumento em casa, ela falava assim: "Pode vir, né, estudar", porque ela era uma professora bem rígida, assim, ela gostava de ter o nosso estudo sempre muito esmerado, né. E ela oportunizava para todos, mas a que mais, às vezes era, presente ali, né, fora do horário era eu, né. Até às vezes ficava um pouco constrangida, porque eu estava no espaço dela, mas ela chamava a minha atenção quando eu não estava indo estudar. E aí
período acompanhando o meu ensino fundamental, né, eu já comecei a pensar: "Eu vou estudar música, eu vou me dedicar nessa área". Já estava apaixonada. Já apaixonada. E daí, eh, estudando, acompanhando ali com ela, ela viu minha dedicação e já passei a ser uma monitora dela, mas eu muito jovem, ainda tinha 13 anos, né. E aí eu estudava o período da tarde no ensino regular, e durante as manhãs eu ficava, ajudando, auxiliando ela e para aproveitar os espaços para estudar, para não perder nenhum Enquanto momento. ela ensinava, você Nenhum ajudava a momento. ensinar e já ia aproveitando para aprender. Isso, não perder nenhum momento. E logo assim, ela precisou de uma pessoa por mais tempo para ajudar ela, e eu já falei para minha mãe: "Pode, me trocar de horário aí que eu vou ajudar a professora, eu vou ser professora junto com ela". E eu ajudava os alunos, assim, os alunos bem mais adiantado que eu sentava perto deles, assim, pegava a cadernetinha que ela fazia as anotações e ia acompanhando, né, mas eu não sabia nada que eles estavam tocando ali, porque eles estavam à frente do que eu sabia. Mas enfim, como eu sempre era muito dedicada, eu ficava esperta, eu falava: "Você errou, volta, toca outra vez, toca de novo, né, toca novamente". Com isso eu aprendi muito, né, eu aprendi muito. Logo na primeira formação de curso teórico, eu já tinha minha turminha, depois, uns 15 anos, eu tinha uma turma já de teoria, que era minha, eu era responsável por aquela turminha, e eu continuava auxiliando ela na prática, né, sempre muito dedicada. E você sempre estudando, estudando. Como que foi a sua formação no conservatório nesse Braga, em Paranavaí? Então, como a escola era em Paranavaí e ela morava em Cidade Gaúcha, a gente prestava os exames, as provas em Paranavaí, né, é como era uma extensão de escola. Às vezes a diretora da escola vinha até a Cidade Gaúcha fazer nossas provas, e muitas vezes nós íamos também, né, até ela, até Paranavaí fazer nossas provas. Então, assim, foi um momento, assim, de muito estudo, muito esforço, dedicação. Logo também essa diretora de Paranavaí já queria até me levar para lá, para, né, para ministrar aula lá com ela, porque eu tenho também parentes que moram lá, né. Mas enfim, fiquei ali. Daí eu falava para minha mãe que eu queria estudar musicoterapia, assim que eu terminasse o ensino médio. Mas a minha mãe falava assim: "Filha, como você vai, né, teria que ficar num curso integral em Curitiba", e só existia na época em Curitiba. E aí eu falei: "Ah, eu queria tanto", daí eu terminei o ensino médio e não teve condições de eu fazer o vestibular, até cheguei a ir a Curitiba fazer algumas provas lá no Belas Artes, né, mesmo assim minha mãe meio cismada de deixar eu ir, né, porque é muito nova e tal. Mas enfim, daí eu optei em ser professora de piano, que eu já tinha essa formação, que daí eu tinha terminado, concluído o conservatório, daí eu continuei ali na cidade, falei: "Ah, então tá, então vou ser do lar". Daí resolvi namorar e casar, né, e me casei e continuei ali mais uns 4, 5 anos, com os alunos de piano nessa área da E música. dando aula. Na área da música, minha profissão é Em música. que momento que você passou, deixou de ser aluna e passou a ser professora? O que te encantava no ensino? O que mais te encantava em ensinar a tocar? Eu queria, ensinar, né. E o tocar, sempre era um desafio, porque nós tínhamos apresentações anuais, e essa apresentação sempre eu estava, né, nas apresentações como pianista e também como professora já, porque já tinha os Já alunos, Aparecidas. mas o amor pelo ensino falava mais alto. E você falou que nesse período você se casou, né, e você chega em Cianorte já grávida do filho caçula. Como que foi esse começo na cidade, conciliando maternidade e carreira? Bom, não foi fácil, né, porque eu estava numa cidade, primeiro momento um pouco diferente, estranha, estava, né, conhecendo a cidade em si, mas eu tive muito apoio, assim, do meu esposo, e eu tinha uma tia que sempre, estava comigo em casa, principalmente quando eu precisava, né, sair para fazer meus cursos, ela estava junto. Aí eu tinha uma pessoa que a gente chama de secretária ali, né,
muito competente, me assessorando. Então foi assim, fácil? Não foi, tinha dificuldades, muito choro às vezes no meio, né, mas eu não desisti, eu era persistente. Às vezes eu virava madrugada para poder vencer o que eu queria. E às vezes ter que deixar um filho pequeno é É, difícil, né, esse sim. momento, né. E Uhum. quando que você percebeu que havia um espaço para construir um trabalho com música aqui? Quando eu cheguei em Cianorte, eu percebi que essa área, assim, estava um pouco parada, né, Havia uma carência. na minha cidade, era muito uma disciplina, uma coisa assim, a plateia tinha, eh, tinha como que eu vou te dizer? A plateia apreciava, e era educada para assistir. E aqui eu senti, que a plateia precisava educação nessa área, né, e divulgar também, trazer o gosto, né, por essa área artística. Encontrei várias colegas já residindo aqui em Cianorte, e que também atuavam na área, mas assim, era um pouco meio que fechado, assim, cada um no seu espaço, né, não ampliava, assim, para que todos tivessem acesso, né. Havia uma necessidade de difundir mais. Isso. E aí, primeiro eu trabalhava na escola primeiro, né, e daí eu fiquei fora de Cianorte uns 2 anos. Quando eu retornei, eu tive um apoio muito legal da pedagoga do Girassol, que era minha ex-diretora lá no em Cidade Gaúcha, né, e ela me levou para ministrar algumas aulas de música, me apresentou aos proprietários do Girassol e tal, e eu comecei a trabalhar com música, nessa escola, e a partir daí, alunos, eu divulguei, né, que eu era professora de artes e professora de música, e daí eu comecei a ter alunos na minha casa, abri minha casa para atender alunos. E na realidade eu fechei aquele ano de 92 com 9 aluninhos. Eu comecei em julho, no final do ano eu tinha 9 aluninhos. E fiz uma audiçãozinha, uma apresentaçãozinha na Câmara Municipal, antiga Câmara Municipal, e dali para frente, assim, fluiu, né, E não parou mais. só aumentando os alunos, né, e a procura, e eu sempre, assim, depois a gente fez tipo, não chegou a ser uma associação, mas a gente conversava muito com as outras professoras, porque tinha mais professoras de música aqui, e já eram de Cianorte, né, então a gente conversava e nós começamos a se ajudar para melhorar esse lado cultural do Cianorte. E foi aí que entrou a Escola Musearte, que ela marcou uma geração, né. Como que nasceu esse projeto? Eh da minha casa, eu fui, montar uma escola com uma professora, a Esther Montovanelli, na época que já tinha escola, que ela é nascida aqui em Cianorte, né, hoje ela não reside aqui, mas ela era nascida em Cianorte, e ela tinha escola, para atender os alunos, da igreja, né. E aí ela me convidou, assim, a gente, acabou se conhecendo, então ela me convidou para montar uma escola com ela, e eu ficar com os alunos de piano, levar meu piano, tudo, e eu ficar com os alunos de piano, a associação a sociedade com ela, e ela continuaria, né, com os alunos dela da igreja e tal. E assim a gente, né, abriu essa escola, daí nós ficamos um tempo junto, ela se casou, foi embora para Foz do Iguaçu, e eu fiquei com a escola. Daí ela passou a escola dela para mim, e eu resolvi daí mudar o nome Mose-Arte. Esse nome Mose-Arte, foi inspirado, por uma ideia do professor Paulo Giovannini, que foi meu professor na faculdade em Maringá, e ele já estava aposentado, e já estava vindo, inclusive ainda quando eu estava com a Esther, ele começou a vir na escola, né, ministrar algumas aulas para os alunos que já tinham estudado, feito a parte de conservatório, e queriam continuar aperfeiçoando, né, no instrumento. Então ele vinha para atender esses alunos, e aí ele sugeriu para eu montar, por o título da escola Música e Arte, né, Instituto de Música e Arte. E foi aí que surgiu. Ah, E no auge você chegou a ter cerca ali de 100 alunos, né. Como que era viver esse ritmo, viu, né? então, nesse auge aí né, a quantidade de alunos,
Foi bem assim, eu tinha que ter uma dinâmica de administração, bem coerente, porque não eram só meus alunos, né, eram alunos da escola. E os alunos da escola, daí, alguns pertenciam ao professor Paulo Giovannini, outros à professora Débora, que eu cito também né, na entrevista, que ela foi minha aluna, passou a ser minha professora ali também de canto e de violão. Hoje ela mora na Espanha e atua como professora de música lá, e professora de Ai, canto, é. Então ela me ajudou muito assim nessa parte, e daí nessa apresentação que a gente fez na Unipar, que estávamos com cerca de 100 alunos, conta assim com essa variedade de professores, né? Eu tinha professor de violino, de canto, de violão, eu tinha os meus alunos de piano, aí o professor tinha os alunos de piano dele, então, nesse montante. Aí, como que é administrar? Era assim, realmente delegar cada um a sua função, né? E fluir com amor à música e ao ensino. ô, Vilma, e você formou muitos alunos, né, que hoje têm carreiras de destaque, como você mencionou aqui, como a Poliana Demore, que já esteve falando sobre isso. Aliás, procure aqui no YouTube, no programa sobre isso, e assista a entrevista maravilhosa da Poliana Demore. Mas fala para mim, o que você sente ao acompanhar o crescimento profissional de seus ex-alunos? Nossa, eu vou falar específico da Poliana. Ela menciona, né, que ela cantou para o Papa. E quando eu me deparei com a reportagem, ela cantando para o Papa, eu comecei a chorar. Muito. Chorei muito. Até contei isso para ela. Mas a Ó, gente se distanciou um pouco, né? Porque a partir do momento que ela foi para Londrina, daí ela seguiu uma carreira, né? Foi longa esse período que ela ficou fora. E eu me deparei, assim, até sabia que ela estava, né, seguindo a carreira de música. E quando eu vejo ela na TV, cantando pro Papa, nossa, foi muito emocionante. Então, assim, hoje eu sou professora da filha dela. Daí nós se reencontramos, né? E ela me chamou para dar aula para a filha, e eu contei essa história para ela. Falei, pô, é muito gratificante, muito, 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 ver o que você é a hoje, né? semente que você E, plantou né, ali florescendo de forma daí a tão gente linda. recorda alguns momentos, né, de quando ela era jovem, criança e adolescente na escola. E eu sempre teve uma apresentação dela quando foi a formatura dela de piano, nós fizemos lá na Unipar. E daí a Débora estava comigo também. Aí eu falei para a Poli, você vai fazer um canto a capela. Um canto a capela. Falei, você vai fazer uma abertura e um canto a capela. E aí, tá bom, madrigal, né? Que inclusive ela falou que é apaixonada, né, pelo canto gregoriano e tal. Daí ela fez o madrigal na abertura, ficou muito lindo, mas ela não fazia aula de canto comigo. Ela já cantava porque era o dom dela natural. Ela era minha aluna de piano, né? E aí a gente unia esse dom dela de canto com a parte do instrumento, né? Que ela era muito, muito, assim, disposta, né? Ah, então tá, vamos fazer, né? Ah, ela é uma querida. É. Daí, então, eu lembro dessa passagem, assim, depois aquele ano, naquela formatura, ela tocou várias músicas e tal, então é gratificante ver, né? Eu tenho também a Janaína Vioto, ela estudou um tempo grande comigo, só que ela não chegou a concluir o estudo de piano, porque, paralelo, ela estava no ensino fundamental, ensino médio, e aí logo ela fez o vestibular, e para que ela foi? Musicoterapia. Ela fez vestibular de musicoterapia em Minas Gerais. Hoje ela atua aqui em Cianorte como musicoterapeuta, né? Ela não é pianista, ela toca violão também, né? Mas ela usou a música, a ponte da música Pra... para musicoterapia. E tem o meu filho Eduardo, maravilhoso. Eu até gostaria de te perguntar, porque assim como esses alunos que você mencionou, assim como a Poliana,
outros seguiram caminhos, inclusive o seu filho, né? E hoje ele é um músico com atuação na Polônia. Como que é para você ver os alunos e também o seu filho conquistando um espaço profissional a partir da educação musical que eles receberam de você? Então, o Eduardo, como os meus 2 outros filhos, né, que é o Diógenes e o Michel, todos eles eu fui, a professora na iniciação musical. Então eu iniciei eles, né, alfabetizei musicalmente, todos eles. Eh, Eles estudaram, por exemplo, os outros 2 que não seguiram a carreira de música, mas eles estudaram até seus 11 anos, 12 anos na escola, eles faziam, piano e violão, né, eles cursavam. Esse meu filho mais velho gosta muito da bateria, dele foi para o lado ele é baterista, né, Diógenes, eh, seguiu na área ali de bateria, mas toca também um pouquinho de violão. E estudou piano. E o Eduardo, diz o Eduardo que ele foi para a área da musicoterapia primeiro, em homenagem a mim, porque eu falava para ele que eu tinha vontade de ser musicoterapeuta e, né, devido a essas circunstâncias na época, não deu para eu fazer a faculdade de musicoterapia, daí eu fiquei então, trabalhando com a música, que também não deixa de ser uma terapia, Sim. né. E daí ele fala: "Mãe, ele saiu do ensino médio com 17 anos, fez vestibular e já passou, eh, na faculdade em Curitiba. E daí ele fez musicoterapia. E paralela à musicoterapia, ele fez, violão clássico no Belas Artes. Terminando a musicoterapia, ele foi atuar como musicoterapeuta, mas, ele começou a absorver muitos problemas dos pacientes. Aí falou: "Mãe, não, eu vou para a área da música, da composição", e foi, né, abrindo o gosto para esse lado. E eu fico muito feliz, inclusive, ano passado, retrasado, ele esteve aqui e a gente fez uma audição concerto, né, um concerto audição concerto e ele foi meu maestro. Olha que orgulho, né. Que orgulho, É. velho. Aí ele falou: "Mãe, você vai tocar", e daí ele fazia eu estudar as músicas que a gente ia fazer na palestra, né. "Mãe, volta, olha", e ficava me regendo lá, eu estudando, ele me regendo. Então é muito lindo, sabe, assim, é um sentimento, de dever cumprido, né, de proposta feita, e segue carreira, né. Vilma, eu posso falar aqui que eu tive o prazer de assistir essa apresentação e antecipar para você que ele vai estar no Brasil, né, ainda esse ano, e ele vai estar aqui com a gente no Sobre Isso, então nos aguarde, que você também vai ter esse prazer, essa honra de ter aqui, de conhecê-lo melhor, né, Vilma? Uhum. Felizmente para todos nós. Ô, Vilma, e assim como você colocou aqui esse momento especial, tem algum outro momento que você fala, valeu a pena? Então, teve um momento que eu fiquei muito emocionada, e quando ele sobe ao palco, né, e que o maestro chama o autor da música que acabamos de executar, está aqui na plateia, e chama ele e ele recebe, né, os aplausos e um ramalhete de flores pelo trabalho. Que Eu emocionante. Aí você fala: "Não, eu fiz certo, eu fiz o que era para ser feito". sim, sim, muito. E conciliar maternidade, carreira, como você colocou aqui no começo, nunca é fácil, não é simples. Como que foi para você viver isso? Eh, eu tive, assim, muitas, dificuldades nessa área, né, porque, de certo modo, tinha que contar muito com o apoio do marido, né. E Qual foi o papel nele nesse percurso? então, meu marido sempre apoiou bastante, me Ajudava a é cuidar das crianças? assim, daí às vezes que eu precisava ir para Maringá, Maringá eu não pousava, mas Presidente Prudente eu tinha que pousar, tinha que estar fora de casa, né. E ele que era meu esteio, meu apoio, né, nas minhas apresentações de escola, né, com os meus alunos, era ele que estava lá na retaguarda, o piano chegou, o afinador chegou, sabe, né.
dando todo o apoio. Até eu brinquei com a Poli essa semana e falei: "Poli, mas olha, todo esse tempo a gente casado, ele não toca nenhum instrumento". E eu falei: "Já podia tocar um instrumento". Porque a sua missão é tocar e a dele é te apoiar. Apoiar, apoiar. E eu falei: "Nossa, mas ele não toca nenhum instrumento, né, podia ter estudado alguma coisa comigo, ou com o professor que estava ali junto na escola". Mas como ele tinha o trabalho dele, né, paralelo, daí realmente não tinha muito tempo para isso, né. E eu acho que o prazer dele mesmo era ver essa trajetória minha, essa correria, né, de montar palco, desmanchar palco e levar aluno e tal. Até hoje os aluninhos ainda falam: "Você é o marido da professora Vilma". Eu tenho aluninha que me chama, aluna, mãe de com criança de 10 anos já, Uma aluninha. fala assim: "Tia Vilma", Tia sabe? Vilma. Fiquei conhecida como Tia Vilma. A Poli há pouco tempo ainda me chamava de Tia Vilma. É porque você conviveu muito tempo com as crianças, né, Uhum. inclusive na fanfarra. Uhum. Foi um capítulo importante da sua Sim, trajetória. O muito. que ela representou para você, Vilma? Então, a fanfarra, eu falo que veio, suprir um vazio que eu sentia, porque eu fechei a escola. E e aí, eu vi no trabalho da fanfarra o suprimento. E as crianças ali para você ensinar, para você conduzir, então ela É. preencheu. Eu era assim, além de musicalmente, eu era organizadora, sabe. Então porque assim, cada ano e entra ano, se renova tudo nesses projetos. E e durante esses anos que eu fiquei, como responsável por esses projetos, a fanfarra ficou viva, ela nunca esmureceu, porque eu não deixava, né, terminava ano, já me posicionava para o ano seguinte, começava o ano letivo, eu já ia nas salas como professora de artes, na sala já falava: "Ó, a fanfarra já vai continuar, vamos participar", motivava as Fogo crianças, nas crianças. tanto da escola que eu estava, né, como efetiva, e também eu divulgava, porque a fanfarra era uma parceria com o município, né, então assim, eu divulgava nas outras escolas também. Mas a gente tinha muita criança da escola que eu era efetiva, por ser os ensaios ali dentro da escola mesmo, né, então facilitava essas crianças. E as outras que vinham de fora, às vezes precisavam de locomoção, então não tinha muita criança de outras escolas não, mas eu era aberto para todas, né. Então assim, eu falo que a fanfarra veio complementar, veio suprir, esse vazio, assim, que eu tive que optar. Daí até teve, né, uma pergunta sobre, por que eu fechei a escola. A escola estava assim, eh, era uma coisa que eu quis sempre, mas eu vi uma prioridade em ficar no estado pela segurança e pelos anos que eu já estava no estado. Se eu optasse em Então você parar. já atuava como professora do Já, estado. já, eu tinha paralelo, né, logo que eu comecei a fazer faculdade de artes, eu já, me tornei professora no estado, como seletista. Mas aí eu tinha opção de pegar menos turmas, porque a escola era a minha prioridade, né, e eu precisava estar sempre presente, como a diretora ali da escola. E teve um momento que nós fomos, foi pedido que o professor que tivesse contrato aberto tinha que ficar com 40 horas ou nada. Então você teve que assumir um novo E daí eu de artes. assumi essas 40 horas, tentei até trabalhar esse período com 40 horas e a escola, mas aí começou nossa, eu fiquei Sobrecarregou comecei fiquei demais. ficar doente. Nesse período eu tinha uma escolinha em Japurá também. E a fanfarra te propiciou a voltar a trabalhar com crianças, né. Eu Vilma, na sua opinião, o que a música pode fazer na vida de uma criança? Nossa, eu tive muitas experiências, né, com esses projetos. Inclusive, eu tinha um aluno autista, e ele gostava muito, muito o autismo dele era um grau até elevado, né, e ele gostava muito da música. E ele falava assim para mim: "Professora, eu quero participar da fanfarra". Eu falei: "Você vai participar da fanfarra", né. Então ele veio, pra compor a fanfarra. E daí, tinha vários empecilhos, assim,
porque ele não era uma criança que observava da forma que outra criança que eu já estava habituada a observar. Então, o que que acontecia? Às vezes os outros coleguinhas falavam: "Professora, mas ele está tocando tudo errado", né. E eu falava assim: "Não, ele vai aprender, ele vai tocar certo", e eu colocava ele para puxar a fila dele, sabe, eu colocava essa responsabilidade para ele. E ele foi assim, então era gratificante ver que ele se empenhava, né, que ele, absorvia essa função de puxar aquela fila e a batida do instrumento. Isso Então, ajudou no com que ele e sim, então isso é uma das coisas que é gratificante ver. tem um episódio também que você comentou comigo nos bastidores, que eu quero que você conte aqui para nossa audiência, aquele da Expovest. Ah, sim. Então, a nossa cidade, né, é conhecida aqui no Paraná e fora, até no exterior, como capital do vestuário. Quando surgiu as primeiras, chamadas Expovest, né, eu já estava residindo aqui em Cianorte, inclusive ainda eu estava com a Esther Montovanelli, né, e aí nós recebemos o convite do atual prefeito, Edner Guimarães, para participar, né, dessa Expovest. Ela acontecia ainda lá no ginásio de esportes, né, era as tendas de lona fora do ginásio e tal, e aí tinha um stand com os pianos Schneider, e aí convidaram, né, o convite veio para que a gente fizesse divulgação desse instrumento. E aí era uma maratona, assim, leva aluno, Claro. traz aluno, leva aluno, traz aluno. E a gente se Os alunos revezava tocando. durante os dias da Expovest, fazendo a divulgação desse instrumento. Foi bem gostoso. Os pais se envolviam, sabe? Foi bem Imagina a legal. alegria dos pais vendo É, os filhos lá foi tocando. bem legal, bem legal mesmo. Inclusive, quem falou muito bem da professora Vilma aqui foi o maestro Nico, e aliás, eu te convido para assistir a entrevista maravilhosa com ele no YouTube, programa sobre isso. Vilma, nós só estamos aqui terminando, mas eu queria te perguntar como você gostaria de ser lembrada pelos seus alunos? Eh, Tia Vilma, tia Vilma, a professora amorosa, pacienciosa, eh, curte, né, ensinar música. Eu tenho todo um jeito especial para corrigir, né, para que Para não ele frustrar. para que ele volte e refaça o que tem que fazer com a com certo, né. Então assim, a tia Vilma, que ensina com carinho, com amor, é isso. Vilma, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande ter essa conversa com você. A história da Vilma Figatti nos lembra que a cultura de uma cidade também se constrói em silêncio. Nas salas de aula, nos ensaios, no tempo dedicado a cada aluno e na persistência de quem acredita na arte como formação humana. Ao longo de sua trajetória, a música foi instrumento de ensino, de afeto, de disciplina e de transformação, atravessando gerações e deixando marcas que seguem ecoando em Cianorte e além dela. E nós voltamos daqui a pouco. E estamos de volta e o programa tem ganhado cada vez mais popularidade e o carinho do público. E isso nos alegra muito. Aos poucos, o Sobre Isso vai se tornando um espaço de escuta, troca e visibilidade para histórias reais da nossa comunidade. E agora, de forma muito especial, recebemos uma convidada que também é moradora de Cianorte, se identifica com o programa e nos procurou com um desejo de participar. Ficamos muito felizes em abrir espaço para as pessoas da nossa comunidade que têm trajetórias marcadas por desafios, coragem e superação. Hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre a força de mulheres que se dedicam a transformar suas vidas e também a vida de outras pessoas. Nosso foco é a trajetória de uma jovem mulher empreendedora e estudante de direito
que equilibra negócios, estudos e um compromisso profundo com temas sociais delicados como a violência doméstica. Agora, nós recebemos a Lia, nome pelo qual todos conhecem, Natalia Tomaszewski Gaiuto. Ela é empresária no ramo de conveniência, bebidas e destilados e estudante de direito com foco em segurança pública e direito penal. Lia nos mostra como é possível conciliar empreendedorismo e dedicação às causas importantes, enfrentando desafios diários com coragem e resiliência. Lia, muito bem-vinda aqui ao Sobre Isso. É um prazer receber você aqui, viu? Josi, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui falando de um tema tão relevante e com uma grande importância na minha vida, né? É parte de quem eu sou. Muito obrigada. E assim como é importante para você, é importante para mim, é importante para a nossa audiência também, então nós vamos ter um bate-papo muito agradável e muito importante. Ô Lia, você nasceu e cresceu aqui em Cianorte, mas desde cedo viveu com seus avós, né? Como foi a sua infância e de que forma isso influenciou em quem você é hoje? Bom, a minha infância foi muito tranquila e saudável com os meus avós. Eu acredito muito que o ambiente transforma a nossa personalidade. Eu sempre tive muito contato com a segurança pública devido à profissão do meu avô. Hoje ele é aposentado da PM, mas foi um tema muito relevante e me instigou cada vez mais conhecer e estudar sobre, porque era algo natural dentro da minha casa. Então, o seu avô, o Carlos Tamazuki, policial aposentado, foi uma grande referência para você, né? Como que a convivência com ele despertou o seu interesse pela segurança pública e pelo direito penal? Eu acredito que essa convivência desmistificou coisas que a sociedade às vezes não entende sobre, porque eu vejo por aí as pessoas tendo muita resistência ao trabalho da PM. Eu falo da PM Paraná porque é o que eu tive contato, né? E o fato de eu entender essa hierarquia de como funciona, as vertentes e depender da segurança pública, entender que nós dependemos da segurança pública, realmente me despertou essa vontade de poder de alguma forma, cooperar com a sociedade e transformar o ambiente que nós vivemos. E quando e como você percebeu que queria estudar e trabalhar conciliando escola e pequenos trabalhos? Bom, eu sempre fui muito ativa e a gente foi muito incentivada dentro da minha casa, tanto ao estudo como ao trabalho. Eles nunca foram distantes, eles sempre foram caminhavam lado a lado. Então, eu vi uma necessidade de conhecimento, de entender mais sobre, e eu acredito que o direito, como ele tem muitas vertentes e possibilita ter várias facetas diferentes. Eu gosto de fazer muitas coisas, então essa possibilidade é muito importante para mim. E você começou bem novinha, né? Começou a trabalhar aos 15 anos. Como que foram as primeiras experiências como modelo, atendente, freelances? Ah, legal, Josi. Bom, desde muito nova eu sempre gostei muito de me cuidar, de me arrumar, era algo muito importante para mim. E eu achava que a feminilidade estava totalmente ligada a se arrumar, beleza. E hoje eu vejo que faz muito mais parte de força e posicionamento. Então eu comecei a fazer alguns freelances como modelo, porque eu achava que isso despertava o meu lado feminino, e hoje eu vejo que não preciso. Então eu comecei como modelo, atendente em lojas, freelancer, por causa da idade, conciliava o estudo também, porque eu nunca deixei um para trás para conciliar o outro. Então foi muito importante esse começo, me ajudou muito também na minha primeira faculdade. E você, mais tarde, também trabalhou em franquias como a Melissa, a CVC. Quais aprendizados dessas experiências você levou para o futuro e especialmente para o seu próprio negócio? Bom, eu gostei muito de trabalhar em franquias, a gente tinha muito treinamento e eu utilizei isso como uma alavanca do meu crescimento profissional. Então, a gente tinha acesso a cursos, atendimento ao público, e como eu me formei em publicidade, eu desenvolvi muito a minha área da comunicação na Melissa, no atendimento ao público, e depois na CVC eu tive um patrão muito importante, que foi o Ed Carlo, que ele tinha muito acesso a network, então ele me ensinou muito. Isso é uma coisa que eu transfiro hoje para o meu trabalho atual. Eu ia justamente perguntar, houve algum mentor, alguma pessoa que te inspirou naquele período inicial? Olha, eu acredito não só em inspiração, mas acredito em mostrar caminhos para as pessoas e sempre estar aberta a aprender coisas novas. Então, eu acredito que sim, e como outras pessoas que passaram pela minha vida, eu sempre tentei extrair o melhor de cada situação, e com certeza ele me explicou muito sobre isso, né? Porque ele veio de outra cidade para cá, tem uma história muito interessante também, e precisou se posicionar dentro do cenário do Cianorte para ter relevância. Então, isso me inspirou muito. E você já, ainda bem jovenzinha, né, com 21 anos, você assumiu a Pit Stop no ramo de conveniência, bebidas e destilados. Como que foi entrar nesse mercado tão jovem, predominantemente masculino? Bom, foi um grande desafio. Eu sempre costumo dizer que se um homem erra nessa área, ele pode recomeçar. E eu sempre
senti que se eu errasse, estava todo mundo esperando que eu errasse. Então eu tentei ao máximo me dedicar a estudar. Eu nunca tinha tido contato com bebida e muito menos empreender. Então eu tive que aprender tudo do zero. Eu me vi num cenário onde ou eu dava certo ou eu dava certo. Não tinha outra Não tinha possibilidade. outra opção. Então deu certo. Deu, graças a Deus. E quais foram os primeiros desafios no início da gestão e como você lidou com eles? Bom, os primeiros desafios foi entender o público novo que eu estava lidando. A gente tinha trabalhado em outras áreas, como a gente comentou, mas ali era um público totalmente diferente. E também a administração, então o contato com fornecedores, extrair o melhor preço, precificação, é uma área total de contabilidade que eu também teria que fazer ali. Eu não sou nada de exatos, eu sou totalmente de humanas, me formei em comunicação. Então esse foi o maior desafio, mas com o tempo e muita dedicação. Eu não acredito que sou a pessoa mais inteligente, mas eu acredito que sou muito esforçada. Então, o meu esforço me trouxe até agora. Olia, e como que você desenvolveu habilidade de liderança, negociação e resiliência para se impor e ser reconhecido como competente? Bom, como é um mercado predominantemente masculino, a gente tem que impor respeito e autoridade. Então, aos poucos, eu fui transferindo o meu conhecimento aos meus clientes, transferindo a minha credibilidade, e assim foi conquistando o meu espaço. Mas é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho É uma construção. construção constante, é uma caminhada longa, porque não é de um dia para o outro que as pessoas vão te dar relevância, vão te dar importância. E um desafio muito grande é o fato de que eles já tinham mais de 10 anos. Eu peguei um negócio em pleno funcionamento, eu não abri algo do zero com a minha estética, então eu tive que me adaptar E gerar uma credibilidade a partir da sua administração, né? isso, eu tive que aos poucos colocar a minha identidade, quem eu era, através do tempo, né? Não foi algo fácil ou rápido, assim. E existe algum episódio marcante no negócio que mudou a sua forma de trabalhar ou a sua visão sobre o empreendedorismo? Bom, eu acredito que a gente aprende muito no dia a dia, então eu tenho várias micro histórias que me trouxeram até aqui, mas se eu pudesse elencar uma única situação, seria a festa do Sanet Festival. A gente participou e foi muito gostoso, me desenvolver como profissional. Então, pensar em toda a logística, criar o stand do zero, tá ali mais de uma semana trabalhando com os meninos. Na época, quem me ajudou eram os meus cunhados, né? Eles super novinhos ali me ajudando. Eu tenho isso muito no meu coração, eu não tenho os mais aqui, mas é muito importante. Então, esse é um momento que também foi uma virada de chave para me reconhecer como profissional e entregar um festival incrível. Foram mais de 10 dias aí de excelência e, assim, a gente também teve uma equipe toda feminina. Trabalhar com mulheres, impor respeito ali é sensacional. Sempre que eu posso, eu tento trazer elas para esse cenário, porque também é nosso esse lugar. E deve ter sido um desafio enorme, né? Sim, sim, foi incrível. Oli, você está esquecendo de contar aqui um episódio que você já nos contou nos bastidores, né? Quando o cliente se dirigiu ao seu colaborador como se ele fosse o dono do negócio, por ele ser homem e você ser mulher. Como foi essa história? Bom, isso acontece com frequência. Toda vez eu costumo dizer que meu caixa é meu lugar sagrado, não deixo qualquer pessoa entrar. Mas às vezes tem funcionário ou algum amigo ali, e toda vez que tiver uma figura masculina, eles sempre se direcionam. Eles podem me conhecer há 3, há 4 anos, que é o tempo que estou ali, mas eles sempre se direcionam a uma figura masculina, por mais que seja estranha, não esteja uniformizada. Isso é algo muito comum e que me choca, porque essa identificação com o público masculino não devia acontecer sempre, né? E quais estratégias você usa para inovar e se destacar em um mercado competitivo? Bom, eu acredito que o conhecimento é chave para tudo, então eu sempre tento trazer tendências do momento relacionadas com o conhecimento e simplesmente conhecer o seu público. Um ponto-chave para qualquer negócio dar certo é conhecer com quem você trabalha, com quem você se comunica e quem é o seu cliente. A comparação, ela se torna algo às vezes até desnecessário, porque os públicos e os tipos de pessoas que nós lidamos é totalmente diferente. Então, para mim, isso é essencial. Oli, e além do empreendedorismo, você decidiu cursar Direito na Unipar. O que te motivou a seguir esse caminho, especialmente na área penal e de segurança pública? Bom, eu falo que eu sou a pessoa errada para conversar sobre se você é contra a segurança pública, porque eu sou realmente apaixonada pelo trabalho da equipe de segurança pública.
eu admiro muito e eu sempre me via estudando, tentando entender mais sobre, em podcasts. Eu sou uma viciada em podcast, eu amo. Eu tô correndo, eu tô ouvindo, eu tô lavando uma louça, eu tô ouvindo, eu tô repondo uma geladeira no meu trabalho, eu tô ouvindo um podcast. E aí eu me identifiquei nessa área, eu sempre vi que eu estava escutando ou alguma coisa de um crime, ou algum relato sobre um episódio que aconteceu na cidade, marcante. E assim, as notícias sempre foram presentes na minha casa. Eu falo que eu chegava da escola, estava ligado ali no jornal, e você sempre estava antenado em tudo que estava acontecendo. Então, essa busca por informação incessante é algo muito natural para mim e muito prazeroso. Olha, e como que a convivência com seu avô influenciou nas suas escolhas acadêmicas e no seu interesse pelo direito penal? Bom, eu acredito que influenciou pelo ambiente que ele sempre criou comigo, com a minha mãe e com o meu tio, que é um ambiente aberto a questionamentos, a pergunta, a entender mais e a valorização da área da segurança pública. Porque o que eu vejo hoje em dia são pessoas que às vezes não entendem o trabalho da polícia ou não sabem o que é uma polícia civil, uma polícia penal, uma área de comando, uma formação de oficiais. As pessoas não entendem quais são essas funções e acabam desvalorizando. Ah, todo mundo é corrupto mesmo, a gente não precisa de policiais. Não, nós precisamos de policiais. Com Então, certeza. essa abertura e o fato de ter esse conhecimento, de entender o que cada área faz, por que você precisa de um policial penal, por que você precisa de um delegado e por que você precisa de um praça, por exemplo, que está ali numa linha de frente, me fez querer estudar e saber e ter essa proximidade com ele, poder ter esse questionamento de pai, por que que isso funciona assim? Pai, por que isso é desse jeito? Então, ele sempre nos deu essa liberdade, ele nunca nos forçou a nada, mas sempre foi muito natural. Então, é algo muito tranquilo para mim. E sobre o seu TCC? É orientado pelo professor Rafael Ribeiro, né? Você estuda violência doméstica. Você pode explicar ao público o objetivo do seu trabalho e o que você espera alcançar? Ah, legal, Josi. A área da mulher é algo muito importante, que eu acho que caminha lado a lado com a segurança pública. A segurança pública tem um trabalho só ali na Ronda da Maria da Penha que eu acho incrível, né? E o meu trabalho vem para mostrar como um ambiente de violência, um ambiente instigado à violência, faz com que a gente tenha atos violentos. Às vezes a gente vê crimes acontecendo e só fica, por que fulano matou ciclano? É claro, não é certo, mas tudo tem um motivo e um porquê. Então, o meu trabalho vai desenvolver, a gente escolher um caso midiático, né, para que realmente seja algo dúbio ou a pessoa realmente entende por que aconteceu ou ela critica o porquê aconteceu. E eu quero que através do meu trabalho ela se questione um pouco do tipo, talvez isso aconteceu por esse motivo. Então a gente selecionou um caso midiático para trabalhar essa área da violência e também vamos abordar o tema de como uma defesa correta faz com que você tenha um exercício regular da lei. Então, a gente pegou o caso da Elisa Matsunaga, que foi indiciada pelo Ministério Público por 3 qualificadoras e ela acabou sendo presa por 2. Então, assim, através de uma justiça efetiva, o exercício correto da função do direito, a gente consegue melhores penas, penas justas e entender a motivação. E o ponto-chave para mim é o advogado entender o que aconteceu ali, todo o cenário, e não apenas querer vencer, ganhar. Eu sempre digo que o direito não é sobre ganhar ou perder, é sobre o exercício correto da lei, sobre entender o que aconteceu e usar de forma justa. Eu entendi, Lia. Você em nenhum momento está justificando a violência, mas Jamais. sim trazendo que ela deve ser aplicada de forma correta, né? Bom, Jô, se eu pudesse complementar, eu gostaria de dizer que exatamente isso. Tentar tirar esse cenário de violência. Porque quanto mais a gente instiga as pessoas à violência, mais crimes hediondos acontecem. Então eu quero que as pessoas tenham um olhar para isso, de que nada acontece por nada e que nós temos o poder de transformar os nossos jovens e a nossa sociedade. E você também mencionou entrevistar mulheres de forma anônima, né, para entender melhor o contexto das vítimas. Como que consegue conciliar a ética, a empatia e o estudo acadêmico nessa abordagem tão delicada? Bom, a gente tem que se despir de todo preconceito, de todo armamento mental que nós temos e ter um olhar totalmente humano para essas mulheres. Eu quis realmente, de forma anônima, abordar para que eu pudesse entender o posicionamento e aonde entra isso, né? Então,
certas mulheres são totalmente expostas à violência, mas se retraem, e outras são totalmente expostas à violência e respondem dessa forma. Então, isso é muito importante para o meu trabalho, essa análise, para nós entendermos aonde nós podemos fazer a diferença. E durante o desenvolvimento do seu TCC, você percebeu alguma lacuna no sistema que você gostaria que fosse transformado? Bom, a lacuna sempre vão acontecer em todas as áreas, né. Eu acredito que nós temos caminhado cada vez melhor, pra soluções mais eficazes, mas eu acredito que a maior lacuna seria, tentar fazer com que os profissionais que estão ali na linha de frente sempre tenham abordagens mais humanas e empáticas pelo próximo, né, porque é um assunto muito delicado. A mulher se sente muito exposta, ela tem muito medo, ela já tem essa disfunção de confiança por tudo que acontece. Então, a gente tem que trazer ela para o nosso lado de entendedores da lei, de pessoas que realmente podem fazer uma diferença na vida dela e tirar ela de uma situação onde ela acha que não tem mais saída. É realmente muito delicado. Precisa de uma sensibilidade, né, para com essas pessoas, né, Lia? E conciliar, Lia, como que é tudo isso, os estudos, empreendedorismo, é muito desafiador, né? Como que é lidar diariamente com o preconceito, com o descrédito por ser jovem e por ser mulher? Bom, eu sempre tento pensar que eu não preciso me provar, que eu sou o que eu acredito que eu sou, mas é inevitável não ter esse preconceito, né. Eu acredito que eu sou uma das únicas mulheres no ramo de conveniência aqui em Cianorte, eu me vi num cenário totalmente masculino, e muitas vezes eu pensava que tudo que eu fizesse não era suficiente, até que eu me posicionei e entendi que o que eu faço não é para alcançar ele, mas sim pessoas que se identificam comigo. Então outras mulheres se veem nessa situação, que nem a minha, que são pioneiras em muitas áreas. Então é difícil conciliar, até porque eu sou uma pessoa um pouco controladora, então eu gosto de estar de frente a tudo, então eu gosto de estar ali na linha de frente, e durante a semana eu fico lá estudando e mandando mensagem como tá aí, como tá a administração. Hoje eu tenho uma mulher também no meu lugar trabalhando comigo enquanto eu tô ausente, e isso é muito legal, eu gosto sempre de transmitir essa força para ela. E que aprendizado sobre resiliência e assertividade você destacaria para outras mulheres que enfrentam ambientes predominantemente masculinos? Bom, eh eu acredito que foque em você, não tenha medo, força não é sinal de não ser feminina, então seja forte, se imponha, e não tenha medo. Não tenha medo, sempre vai haver espaço para a gente conquistar, mesmo que seja difícil. Se você for a primeira, você vai inspirar outras. Se você não é a primeira, tem outras para te trazer referências e experiências. Então não tenha medo, esse é o ponto principal para mim. Como que você enxerga as oportunidades para jovens, especialmente mulheres empreendedoras no Cianorte? Bom, eu costumo dizer que Sanote é uma cidade de possibilidades e eu creio que existem muitos programas de incentivos para mulheres empreendedoras, microempreendedoras. Um exemplo disso é a Feira de Vitrine, que é de uma amiga minha, Pietra. Ela abre uma feira para que as mulheres possam estar expondo o seu trabalho ali, desde trabalhos menores a maiores. Então, eu creio que há muita possibilidade. Seja sempre participativa, tenha network, converse com as pessoas, há possibilidade em todos os lugares. Então, você está aqui, você pode conhecer alguém que lá na frente pode estar te auxiliando no teu trabalho. Essa gama de possibilidade faz que quando você se sinta encurralado, você tenha com quem contar. Então, fulano, talvez Se possa te torna dar mais casa. fácil, se torna mais leve, né? Olha, e qual foi o momento mais marcante na sua trajetória profissional e acadêmica até hoje? Na minha trajetória profissional, o momento mais marcante foi o início do trabalho na Pitstop, que foi um grande marco para mim. Eu me vi totalmente sozinha, o que eu vou fazer agora, e tive que me autoprovar que eu conseguia. E na área acadêmica foi a escolha do meu TCC, porque eu queria abordar isso, trazer essa consciência para as pessoas, e trabalhar com o professor Rafael é muito especial, porque ele é uma pessoa muito entendida na área e é um professor aí que tem feito um excelente trabalho. Então eu fico muito feliz e grata de poder expor isso para a sociedade. Tem alguma razão, algo que te chamou para essa área da violência doméstica? Bom, 2 pontos que fazem com que eu queira abordar a violência doméstica. O primeiro é porque eu sou mulher e eu, como eu disse, todos os dias eu me sinto provada. Então eu vejo situações onde, eu fico sem saber o que fazer, não sei se estou tendo um posicionamento profissional, porque é muita exposição, porque eu lido com homens o tempo todo, e também ter
e também por ter contato com muitas mulheres que já sofreram violência doméstica e me senti como se eu não pudesse ajudar. Como o assunto é tão delicado e às vezes a pessoa não tem coragem de fazer uma denúncia, de procurar uma autoridade cabível, então eu queria poder de alguma forma ajudar essas mulheres. Lia, é muito importante a gente ressaltar também que a violência acontece em meio aos jovens e muitas vezes eles mascaram isso porque tem vergonha talvez de expor, né? Então há uma necessidade de ter um relacionamento onde eles possam se abrir. Como que você vê essa situação? Sim, eu entendo que eu sou uma figura com uma voz jovem, por mais que eu não me sinta assim, eu me sinto num limbo, eu não sou tão nova, mas também não sou tão velha de experiências, mas o que eu consigo dizer por tudo que eu já vi, passei e senti, é que tudo começa com a família. Então, eu digo principalmente para os pais, tenham um diálogo com seu filho, façam que eles tenham um ambiente confiável para que eles possam conversar e eles não procurem suprir essa falta em outros lugares. O que acontece é que muitas meninas têm ausência da família, dos pais e acabam se entrando em relacionamentos e aceitando um certo tipo de coisas. É uma idade onde tudo está muito à flor da pele. Então, as pessoas amam demais, elas sentem demais e aí elas ficam com medo ou não entendem sobre a situação. Então é onde ela é xingada, é humilhada ou até mesmo leva um tapa, sofre uma agressão física e não acha que aquilo é ruim ou errado, pensa que é assim mesmo, porque dentro de casa tem essa falta. Então eu digo para os pais, tenham esse ambiente propício. Para os jovens que passam isso, procure alguém de confiança, converse, não é normal. E, acima de tudo, não usem as redes sociais de forma como vingança, que é isso que me preocupa muito, porque eu vejo muitos jovens que às vezes brigam com um namorado ou algo do tipo e vão para as redes sociais expor e usam isso como vingança. Violência doméstica é algo sério Que e precisa ser cuidado. Então vamos dar ser atenção. resolvido de forma séria também. Vamos dar atenção para os jovens, para as pessoas com o diálogo. Muito bom, Lia. E quando você olha para frente, para os próximos anos, como você se imagina no empreendedorismo e na carreira jurídica? Bom, eu falo que as pessoas podem me ver em 2 lugares ou me verão nos 2. Eu quero muito fazer concurso público, eu já escolhi o concurso público, foi muito recente, inclusive agora no começo do ano eu tive uma virada de chave, porque eu sabia que eu queria concurso público, mas ainda não sabia o quê. Então eu me vejo nessa área de concursos, mas eu também vejo expandindo o meu próprio negócio. Eu gosto muito da área de vinho, eu queria muito me formar para ser enóloga, eu sempre gosto de estar estudando, então ou as pessoas vão me ver me expandindo para essa área de vinhos, ou como servidora pública, ou os 2 ao mesmo tempo. Quem sabe, né, os Quem 2 ao sabe. mesmo tempo. Seria ótimo, né, Lia? Lia, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer muito grande conhecer você melhor e ter esse bate-papo tão gostoso. Josi, eu que agradeço, espero que a gente possa trazer conscientização para as pessoas, para que elas pesquisem mais, entendam o trabalho da segurança pública, e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, o que eu Já puder deixa o ajudar. seu contato. Sim, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, Lian Schultz, ou @pitstopdrinks também. E convido a todos a conhecer o meu trabalho, as minhas lutas, e me coloco à disposição de todos. Lia nos mostra que é possível enfrentar desafios, superar preconceitos e conciliar empreendedorismo, estudos e compromisso social. Sua trajetória é inspiração para todas as mulheres que buscam espaço, respeito e oportunidades, mostrando que dedicação e coragem abrem caminhos para transformar vidas. E o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.